Ok, gente, como eu prometi a vocês que eu ia fazer um bolo de andares para vocês verem como é que faz do começo ao fim, porque muita gente me perguntou: nossa, seus bolos são lindos, como é que fica tão retinho? É bolo de verdade? É bolo de verdade. Como acabou de passar o curso dos bolos decorados da Nice Porto, foi maravilhoso, perfeito, adorei. Aprendi muita coisa, mas tem algumas coisas que eu faço um pouco diferente. E teve algumas partes do curso também que eu perdi. Então, eu vou tentar mostrar da maneira que eu faço e vocês veem o que acha melhor. A massa do bolo que eu usei foi parecida com a massa do pão de ló que ela deu, do bolo que ela deu, desculpa, não é pão de ló, o bolo que ela deu. A minha só é um pouco diferente, mas é bem parecida. O bolo tá gelado, eu já molhei o bolo já. E eu gosto muito de alisar o bolo, deixar o bolo retinho. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço já desde o começo, desde o comecinho da preparação do bolo, o bolo já ficar retinho. Bom, eu tenho aqui régua. Às vezes eu uso a régua para marcar. Aqui dá pra ver, eu tô usando a medida diferente do centímetro, tá, gente? Isso aqui é inches. Mas aí o que eu faço? Eu vou dando uma rodadinha no bolo, coloco uns palitinhos. Isso é uma das maneiras que eu faço. Na verdade, eu não faço isso muito, não. Hoje em dia eu já vou mais no olhômetro. Mas eu vou fazer mais para mostrar para vocês como é que vocês podem fazer isso se vocês não estão tão seguros assim de fazer o bolo retinho. Bom, esse aqui não vai dar para marcar. Eu fiz só uma massa e eu não queria ficar gastando muito, já que eu tô fazendo só mesmo para ser de demonstração para vocês. Então, aí vai. Marcou? Você vai pegar faca de serra, vai vir por cima dos palitinhos e vai rodando aos poucos. Enquanto mais frio o bolo tiver, gente, mais fácil é. Se puder fazer isso quando ele estiver congelado, mas não esquece, tem que fazer como eu fiz. Eu tava com o bolo enrolado no plástico, eu botei antes de botar na geladeira. Então, o que você vem fazendo? Você vem marcando usando palito. Alguns palitos caíram e você vai rodando. E agora é só você ir rodando. Não esquece de tirar os palitos. Deixa a sua mão firme, tanto a mão que você está usando a faca quanto a outra. E vai rodando. Se às vezes os palitos entram, tem que tomar cuidado, hein, gente? Os palitos que entram no bolo. Pega aquele pedaço que você... a parte de cima. Pronto. E tira. Bom, eu vou tentar fazer o máximo assim, da maneira que... Vamos dizer que a gente não tem todas aquelas parafernálias que as pessoas usam por aí. Então eu vou tentar fazer o máximo da maneira possível. Espera aí que eu vou dar uma pausazinha. Eu tô com um pano aqui molhado, então vocês tenham um pano molhado, uns panos para vocês ficarem limpando a mão o tempo todo. Lava a mão, é importante. Deixa eu dar uma pausa aí para continuar. Ok. Então aqui eu tô com a segunda fatia. Tô tirando aqui na frente de vocês para mostrar que eu embrulho, para não ficar com cheiro de geladeira ou nada parecido, freezer. Eu coloco mais no freezer do que na geladeira. Coloco só por algumas horinhas, às vezes nem precisa. Essa aqui é a parte de baixo, dessa vez eu vou usar a parte de cima. Tá tão lisinho que acho que nem tá precisando muito, mas vou fazer para mostrar. Da outra vez eu usei os palitos, agora eu simplesmente com uma mão eu apoio, a minha outra mão eu apoio o meu cotovelo bem na cintura para ficar preso, para a faca ficar bem retinha.
e vou fazendo a mesma coisa. Vou rodando aos poucos e tirando. Isso é se o bolo tiver, como que se diz? Tiver muito forrado. Mas esse aqui acho que nem precisava. Na verdade, eu acho que eu fiz até um buraco aqui. Então, não entra em pânico. Vem aqui e conserta. Normalmente eu faço isso com bolo bem gelado. Mas como acho que eu tirei muito antes, então tá meio firme. Bom, isso aqui é só para mostrar. Então agora eu vou começar. Todos eles já foram molhados. Vocês molhem o bolo, mas quando vocês estiverem fazendo bolo de andares assim, toma cuidado para não molhar muito, ficar assim muito encharcado. Molha, dá aquela imprensada. Acho que eu vou até fazer um para vocês verem. Peraí, dá uma pausa. Ok. Vou mostrar para vocês então o que eu faço agora em seguida. Lembra que eu mostrei aquele prato de papelão no vídeo teste? E eu pego o prato de papelão. Se você não tiver esse prato de papelão, faz corta um papelão, tenta embrulhar ele com alguma coisa, uma caixa de papelão limpa, claro. Eu não sei se aí para vocês encontram isso com facilidade ou não. Normalmente eu coloco um durex aqui e coloco aqui embaixo para prender. Mas é porque agora, na verdade, eu não tenho durex em casa. Então vai ter que ser assim mesmo. Vamos ver o que vai dar. Eu coloco um pouquinho aqui de... Eu tô usando o buttercream, que é nada mais, nada menos que manteiga e açúcar palpável, açúcar de confeiteiro e chocolate em pó. Não é Nescau, gente, é chocolate em pó que eu tô usando. Então aí eu venho aqui, o meu círculo é do mesmo tamanho do meu bolo, que é o de, não sei que centímetros são esse é de 20, né? 20 centímetros. Eu tô fazendo um bolo pequeno, gente, porque é mesmo só pra mostrar. Então eu tento botar assim o máximo do círculo possível, não sei se tá dando pra vocês verem, dentro do bolo. Molho. Isso aqui é uma misturinha de açúcar com água. A mesma quantidade de açúcar, a mesma quantidade de água. Eu vou lá e só, como se diz, só dou uma fervura lá para o açúcar derreter. Depois esperei esfriar e pronto. Eu já tinha molhado um pouco antes, mas eu vou molhar aqui de novo. Dá aquela imprensadinha para ficar bem molhadinho. Vocês podem usar qualquer tipo de receita aí que vocês têm para molhar o bolo. Eu uso essa porque já é bolo de chocolate e açúcar e água não tenho problema nenhum de, se o bolo ficar muito tempo, se tiver leite ou alguma coisa assim, se vai estragar. Então faço esse de açúcar e água. Aqui eu vou botar o meu recheio, vai ser de ganache. Se eu tivesse botando um recheio de fruta ou outra coisa, eu faria aquela caminha. Mas como aí eu tô tendo aquele problema que eu tinha explicado, não tá grudado. Então vou usar um pouco de ganache aqui embaixo só para grudar. Não faz mal. Então eu vou usar o ganache. Meu ganache já tá um pouquinho até duro, porque eu botei dentro da geladeira. Coloco mesmo. E como eu tô usando esse ganache só para recheio, não vou usar para cobertura, eu posso enfiar ali quantas vezes eu quiser, não tem problema se ficar saindo os farelos. Então eu tô usando só mesmo para cobertura. Só mesmo pro recheio.
Tenta fazer a espessura de uma forma onde que vai ficar nivelada também, né? Nivelada. Então você vai aos poucos passando. Eu coloco muito, porque tem gente que gosta de muito recheio, então coloca muito recheio. Poderia estar botando aqui, na verdade eu acho que eu tenho recheio de morango, acho que eu vou botar aqui também para vocês verem. Então deixa eu só terminar essa parte aqui, vou dar uma pausinha aqui de novo e depois eu volto para vocês verem esse detalhezinho, mas vocês já estão entendendo mais ou menos como que isso é feito. Vamos dar uma pausa agora. Então, aqui eu coloquei um pouquinho de ganache aqui no saco, só para fazer o que seria aquela barreirazinha de bolo que a Anice ensinou lá. Mas como eu não tenho aquela forma maravilhosa, aquele aro que vocês podem prensar o bolo lá dentro, eu ainda não tenho, mas a minha tá chegando, que depois que eu vi o que a Anice fez, eu achei aquilo maravilhoso. Então, eu decidi que eu tenho que ter uma daquela para facilitar muito, muito a vida, né? Então, eu venho aqui. Isso aqui é tipo uma geleiazinha caseira que eu fiz de morango. Nada mais, nada menos que bati o morango com um pouquinho de limão. Acho que eu botei uns 2 limões e açúcar, bati aquilo tudo, depois botei no fogo para derreter, botei um pouco de maisena, né, com água dissolvida primeiro antes de botar no fogo, só para dar essa engrossada, para ficar uma coisa assim mais grossinha. Mas o limão também ajuda a deixar, como se diz, para não estragar, né? Ajuda e também dá um gostinho, viu? Dá um gostinho gostosinho. Então pode tentar provar aí. Ou então coloca o recheio que vocês quiserem. Poxa, aí no Brasil é tanto recheio maravilhoso de fruta, tão gostoso. Por que eu não coloco só o morango aqui direto? Porque você sabe, como outras frutas, principalmente, acho que principalmente o morango, né? Que é uma das coisas que a gente usa mais. Eu acho que estragaria um pouco, né? Não dá. Você tem que, para fazer um bolo desse, esse bolo demora às vezes dias quando a gente quer fazer um bolo enorme assim. Então você precisa de um recheio que não vá, que aguente ficar fora da geladeira. Então acho que ganache é uma das melhores opções e recheios assim que dê para você segurar bem. Agora eu venho aqui com a minha segunda camada, coloco ali por cima, tento fazer o máximo da maneira que o bolo fique, dou aquela imprensadinha básica, tento ajeitar, tá vendo? Dou uma puxadinha aqui para dar uma ajeitadinha. Venho com a minha aguinha de novo e vou repetir o processo todo. Então eu vou parar aqui e vou voltar quando eu já tiver com as 3 camadas e tudo certinho. Então vou dar uma pausa de novo. Ok, gente, agora eu voltei com o bolo já montado, as 3 camadas. Dá pra você fazer até 4, se você quiser um bolo bem alto. Eu fiz desse tamanho porque eu achei que tava bom. Aqui são uns centímetros até agora. Quase 10. Então, tá bom. Eu mudei de posição porque eu sou canhota, então, pra vocês verem o que eu faço aqui. Como eu já disse pra vocês, como eu não tenho aquele aro que impressa o bolo, que fica tudo lindo e maravilhoso, eu vou fazer da maneira que eu faço sempre. Talvez esse seja meu último bolo, porque eu vou fazer assim, porque meu aro tá chegando. Mas eu aprendi a vir tirando essas pontinhas. Ok, nunca comece daqui de cima. Comece sempre do segundo bolo.
De novo, você encosta, prende o braço, prende o cotovelo na sua cintura e vai descendo retinho, o mais retinho que você puder. Isso é mesmo só para eu dar mais uma acertadinha nas laterais do bolo. Então, eu vou fazendo isso só para dar uma acertadinha. Bom, o meu bolo não tá muito gelado. Eu gosto, como eu já disse, eu gosto de fazer isso com bolo mais gelado. E essa receita eu normalmente não fica tão esfarelado assim. Então eu gosto de fazer receita quando eu vou fazer um bolo de andar, eu procuro uma receita que o bolo não esfarele muito assim. Talvez um bolo de caixinha, talvez, eu não sei, dá pra fazer tranquilo. Alguma coisa, tenta uma receita que o seu bolo vai ficar firme. Que a massa do bolo vai ficar firme. Então eu vou rodando e vou cortando. Só tirando aqui essas rebarbazinhas para você não gastar tanto ganache ou tanto, como é que fala? Aquele creme de manteiga. Eu não gosto de fazer com chantilly, gente, né? Ok, na verdade eu nunca fiz com chantilly. Por quê? Porque o chantilly, ele não segura por muito tempo. Então é melhor você não tentar. Ok, lembra que eu botei o meu prato aqui. O que eu vou fazer? Eu vou virar esse bolo. Aqui eu coloquei. Vou virar assim, para agora fazer na parte, naquele lá de cima que eu não desci. Isso aqui você pode ficar horas tentando fazer perfeitinho, mas eu, na verdade, eu só quero dar só mais uma ajeitadinha. Vai com carinho, não vai muito com força, pra você não, como é que fala? Não tirar muito do seu bolo. Então, tenta só mesmo pegar só essas pontinhas. Isso aqui também é bom porque tira essas casquinhas do final do bolo. Aí, quer dizer, quem for comer o pedaço que é o da beirada, vai comer igual o bolo que tá lá no meio, sem aquelas casquinhas. Então, é isso aí. Agora eu vou virar novamente. E vou aplicar o meu buttercream, o creme de manteiga. Fiz assim para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu dar uma limpadinha rapidinho. Então, vou pausar de novo. Ok, agora ele já tá mais limpinho. Vamos nós botar o creme de manteiga. Gente, desculpa se tá um pouquinho chato o meu vídeo. É porque sou eu sozinha, eu nunca fiz e eu não sei fazer vídeo. Eu gosto de assistir, sabe, gente? Mas eu não sei fazer. Então, eu tô fazendo isso aqui só mesmo pra vocês verem passo a passo. Eu vou chegar no momento onde que eu vou botar a pasta americana, fazer o bolo todo. Aqui, como eu passei aqui agora, eu não posso passar essa coisa suja de volta aqui, porque eu não quero sujar essa buttercream, porque eu ainda tenho outros bolos para cobrir. Então, venho e passo aqui, que essa aqui depois eu posso reusar novamente quando eu for fazer os outros andares, certo? Então, eu venho aqui, sem dó nem piedade. Essa aqui é uma das diferenças, é porque a gente gasta muito, quando a gente não tem aquela coisa de imprensar, aquele aro, a gente gasta um pouco mais de buttercream, ou de ganache, ou seja lá o que for. Mas vale a pena, porque o bolo fica mais gostoso e fica mais firme. Eu tô usando aqui o buttercream, eu podia ter usado o ganache aqui do lado de fora, mas eu tô usando aqui o buttercream porque a cor é diferente, então eu acho que dá pra vocês verem melhor.
E não é nada mais, nada menos do que colocar como se diz? A manteiga, açúcar de confeiteiro e o chocolate em pó. Eu coloquei também um pouquinho de essência de café. No meu bolo também, eu também fiz. Na verdade, no bolo, onde que leva o copo de água, eu fiz o café e coloquei o café. Porque o café, na verdade, ajuda a melhorar o sabor do chocolate. A palavra não é melhorar, mas ajuda o sabor do chocolate vai aparecer mais quando você coloca um pouco de café. Então eu fiz isso, tanto no buttercream quanto no meu ganache. No meu ganache eu coloquei uma colherzinha de chá de licor de café. Então é mais ou menos isso. Aí vocês já podem ver que já tá fazendo o formato, né? Um formato assim bem certinho. Assim, não certinho, mas vocês estão entendendo. Um formato mais reto. Ok, essa primeira camada que a gente chama de camada dos... Qual é a palavra? Às vezes eu fico com dificuldade de lembrar o que é as coisas em português. Mas a palavra é farelo. Isso aqui é a primeira camada para vocês segurarem o farelo. Muito importante isso aqui. Isso aqui é o que realmente eu uso para fazer o bolo ficar certinho. Não posso fazer isso assim. Tem que ser no ângulo diagonal. Dou uma passada. Agora é a primeira, não precisa ficar certinha. É mesmo só para já começar a endurecer no ponto que você quer. Isso aqui é como é manteiga, gente, eu vou botar de novo na geladeira uns 20 minutinhos, deixar lá para ficar endurecendo e depois que eu vou começar agora a fazer certinho. Então, 20 minutinhos na geladeira, hein? Ok, deixei os meus 20 minutinhos na geladeira. Você pode também botar uns 10 minutinhos no freezer. Esse foi... Agora eu vou passar para a segunda camada. Então a primeira foi mesmo só para segurar os farelos, né? Então agora eu venho... A segunda parte eu já vou começar já a querer acertar meu bolo. Pode colocar muito assim, não precisa ficar botando só um pouquinho, não importa o que vai parecer agora. O importante é o resultado no final. Gente, se eu estiver correndo muito, por favor, vocês me desculpem, é que eu tô tentando não estourar o tempo. E também ninguém quer ficar assistindo 2 horas de vídeo, né? Ninguém tem tempo mesmo para isso. A gente quer mesmo é fazer o bolo. É aprender rapidinho e fazer. Então, eu gosto de fazer. Ah, eu ia mostrar uma coisa. Tem gente que usa esses bicos aqui no saco e vai passando assim. Eu não uso muito não, porque eu fiz isso uma vez e quando eu fui rodando e passando com aquele bico, o meu bolo ficou cheio de ar. Então, quando eu coloquei a pasta americana, ia crescendo, ia subindo assim a pasta americana e era por causa de ar. E foi a primeira vez que eu tinha feito aquilo. Então, eu fiquei meio desesperada quando eu vi aquilo. Então, eu falei, não vou fazer mais. Vou fazer assim mesmo, porque é assim que é melhor pra mim. Mas se pra você é melhor você usar o bico, vai devagar, pertinho mesmo do bolo, tenta encostar no bolo e vai devagar, porque aí, ainda mais se você não tiver uma coisa dessa de raspar assim, é complicado. Então, aquele bico funciona, ajuda, mas é que eu fiquei meio traumatizada depois que eu fiquei com o meu bolo cheio de ar e por mais que eu furasse, desse um furinho na minha
pasta americana. O ar ficava sempre voltando, não entendi bem o que aconteceu, então eu desisti. Aqui, como vocês podem ver, eu tô só mesmo enchendo isso aqui de buttercream, vamos de pasta amanteigada, não sei se é isso que fala, mas só para vocês terem uma ideia. Aqui eu venho de novo, não vamos colocar esse ângulo, vamos colocar assim. Esse ângulo de 90 graus que tem aqui é perfeito para você prender lá embaixo e vir puxando aqui. Dou uma rodada boa, dei uma rodada boa, venho aqui. Agora eu já posso passar lá na minha... botar de volta lá, porque não tem mais, como se diz, não tem mais farelo. Eu tô vamos passar um pouco mais na parte de cima. Tem gente que faz isso aqui também, você também pode fazer dessa forma aqui. Taca lá embaixo, vai espalhando, deixa eu botar um pouco mais. Taca lá embaixo, vai espalhando, espalhando, espalhando. E deixa passar, deixa cair de lá. E depois, você pode vir aqui, colocar e vir rodando. Tá vendo? Dando pra ver legal, né, gente? Eu acho que tá dando pra ver legal. Aqui, que eu queria mostrar. Aqui, ó, já começa a aparecer aquele papelão que eu botei lá embaixo. E eu realmente quero isso. Eu quero sentir que eu tô chegando, ó lá. Não sei se tá dando pra ver, mas tá bem aqui embaixo já. Já tô começando a ver o papelão. Eu prendo o meu braço, como eu falei, eu prendo meu cotovelo na minha cintura e vou rodando. Só vou usando a bailarina para rodar. Precisa da bailarina, gente, porque se você rodar sem a bailarina, o bolo vai mexer e não vai dar certo. Então, ok, aqui, olha, tá aparecendo uns pedaços de bolo. Então, o que eu vou fazer? Quando chegar nessa parte, eu vou ter que ir com um pouquinho mais de carinho. Tá com um pedação mesmo ali aparecendo. É chato isso aqui fazer? É demorado. Mas se vocês querem aquele bolo perfeitinho, da maneira que foi feita lá, tem que fazer isso. Não dá, não tem outra maneira. Então, é só mesmo dessa forma, pra ter aquele bolo. Tem gente que não gosta nem de pasta americana e fala, eu queria que o meu bolo ficasse lindo, igual, fica como se tivesse pasta americana, mas eu não gosto de pasta americana. Então, aprender isso aqui eu acho que é importante, porque dá pra você usar uma decoração simples e o bolo ficar bem bonito. Então, é mesmo aprender a técnica, eu acho. E aqui, voltar e vir alisando. Olha, na verdade, eu deveria ter cortado um pouquinho mais ali, mas acho que eu não vou mexer nisso não. Então, eu aconselho, eu acho que depois eu acho que eu posso mostrar pra vocês o que eu deveria ter feito. Ok? Deixa eu dar uma olhada no meu tempo, vou dar uma paradinha aqui. Ok, gente. Eu vou parar meu vídeo aqui agora e vou começar o outro com o próximo vídeo. Eu vou mostrar como botar os palitos, as coisas aqui. Cobrir esse bolo com ganache, com pasta americana e pro próximo. Então eu vou passar e vocês continuam aí no próximo vídeo, ok? Valeu mesmo, desculpa qualquer coisa e beijos.